Boa noite, irmãs e irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudos sobre o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Obviamente, é uma seleção dos inúmeros tesouros, indicações, ensinamentos que ele nos legou. Nós verificamos que precisamos de ajuda. Temos muito que aprender na senda espiritual, que demanda muita dedicação e uma verdadeira mudança radical mesmo em nossas vidas, principalmente mudanças interiores. Não tem a ver com novas dietas, modo de se vestir, de fazer meditação, mas é principalmente a mudança interior, a entrega. A gente fala muito de entrega, mas quando a gente aspira a entrar na senda, ou seja, acelerar o nosso caminho espiritual com algum nível de ajuda dos nossos irmãos maiores, é que nós vemos que é uma vida inteiramente diferente, em que nós colocamos um novo objetivo alto em nossas vidas, que demanda muita, muita dedicação. Então, vamos aproveitar o legado do nosso irmão Geoffrey Hodgson e vamos examinar uma seleção dessas passagens que fizemos aqui para o nosso estímulo na busca do caminho acelerado para nós. Então, nós paramos no slide 176 e agora vamos para ensinamentos sobre o homem. Muito bem. O homem é aquele ser em que o espírito mais elevado, ou seja, a mônada, e a matéria mais densa estão unidos pelo intelecto. Então, nós, às vezes, temos certas dificuldades com a terminologia oriental. O espírito mais elevado, a mônada, é algo, é um conceito que nós temos grande dificuldade para abarcar, porque aqui estamos falando de algo, aquele todo que nós chamamos de Deus. Então, o espírito mais elevado, a mônada e a matéria mais densa estão unidos pelo intelecto. Isso é o ser humano. Vocês já pararam para se dar conta da grandiosidade do que nós todos somos? Nós somos expressões de Deus. Expressões de Deus. Nada mais, nada menos. Só que Deus em nós ainda não está plenamente manifestado em virtude do peso
do nosso pequenino eu, o pequenino ego, que insiste em se apresentar para o mundo como sendo um ser separado. Eu sou Raul, eu sou fulano de tal. Então, isso é ilusão. No mundo material, obviamente, nós temos que nos apresentar com o nosso nome, mas isso tendo sempre bem claro em nossa mente de que nós estamos apresentando o nosso veículo. O nosso verdadeiro ser é divino, é espírito. E nós apresentamos aquela nossa parte material, o corpo, a personalidade, como isso, se isso fosse o nosso verdadeiro ser. Então, o homem é aquele ser em quem o espírito mais elevado, a mônada, e a matéria mais densa, o corpo, estão unidos pelo intelecto. Então, o intelecto, a nossa mente inferior e superior, sendo que a inferior tem o grande propósito de servir como um degrau para o grande salto em consciência em que venhamos a transcender as limitações de nossa personalidade, de nossa natureza material, para expressar o divino. Meu Deus do céu, às vezes eu sinto essa dificuldade, mas, meu Deus, com todas as minhas muitas limitações, será que eu sou realmente uma expressão divina? Eu sou uma expressão da mônada, de Deus em mim? Então, essa superação da nossa limitação, inclusive da nossa limitação mental, de aceitar que nós somos algo extremamente mais importante, mais glorioso do que a nossa personalidade, do que o nosso corpo. E o duplo etérico é o elo de conexão ou ponte entre a pessoa suprafísica, a pessoa espiritual e a física. Então, o Antakarana é o termo oriental para essa ponte, que é extremamente importante para todos nós. Sem essa ponte, nós não conseguiremos a expansão de consciência para que a gente alcance a experiência de quem nós realmente somos. O eu espiritual do ser humano desenvolve perpetuamente capacidades potenciais, sendo isso o resultado de sua existência. Então, o ser humano existe para desenvolver as capacidades potenciais do nosso verdadeiro ser, da expressão divina que nós somos, mas que está abafada. Então, a nossa missão na vida é libertar a, a, a manifestação do ser divino em nós. Esse processo de desenvolvimento culmina na realização da natureza humana aperfeiçoada, o adeptado. E o método da evolução humana para que o adeptado seja alcançado é por meio de sucessivas e progressivas vidas físicas ou renascimento. Algumas pessoas têm, em virtude da herança cultural religiosa, de falar sobre reencarnação ou renascimento. Mas é isso
que é o processo pelo qual nós poderemos evoluir. Os mestres dizem, em suas comunicações com os seus discípulos mais avançados, com os quais eles podem se comunicar e o discípulo receber essa comunicação, que nós precisamos de centenas de encarnações para alcançarmos o nosso objetivo último, que é manifestar a plenitude do ser como um adepto. Centenas de encarnações. Então, não vamos desanimar, minhas irmãs, meus irmãos, pelo fato de acharmos que, puxa vida, eu não consigo meditar como eu gostaria, eu não consigo expressar essas coisas que falam do divino em mim. Não se preocupe, você tem tempo para isso. Ou, quer dizer que eu tenho tempo nessa vida? Não. Nas suas muitas vidas, você vai progredindo de acordo com o seu engajamento, com a sua dedicação. Porque o adeptado não cai dos céus para nós. Nós somos ajudados, mas o nosso progresso ao longo, como dizem os mestres, de centenas de encarnações, vai depender da nossa dedicação. No Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, o, ah, o mestre instrutor dele, Polidoro Issurenos, diz para Geoffrey Hodgson que o processo de aceleração em que ele se tornou um discípulo começou 8.000 anos atrás, para Geoffrey Hodgson, quando ele entrou, então, oficialmente na senda e foi aceito como um discípulo. Eu ouso dizer que todos nós já nos engajamos na vida espiritual em vidas passadas. E não foi só uma vida, foram várias vidas. No entanto, o cabo de guerra entre a nossa natureza divina e a nossa natureza material, o pequenino eu, e a mônada em nós, o ser divino de luz em nós, esse cabo de guerra leva muito tempo para que haja um verdadeiro progresso e manifestação da natureza divina em nós. Porque o pequenino eu é muito poderoso e usa de mil e umas estratagemas para nos manter prisioneiros da materialidade. Mas esse conhecimento deveria servir como encorajamento para nós. Eu não vou ficar prisioneiro do meu pequenino eu. Eu vou transcender, eu vou manifestar a minha natureza divina de luz, linda, bela, poderosa, para que eu possa servir como um instrumento para ajudar aquelas muitas pessoas, a maior parte da humanidade, que se vê inteiramente prisioneira dos seus desejos, das suas ambições, da sua cegueira, como dizia o senhor Buda, ah, a vidia, a ignorância de quem nós realmente somos. As condições e experiências humanas são resultados da conduta humana sob a lei de causa e efeito ao karma. Minhas irmãs, meus irmãos, a lei de causa e efeito, o karma,
deve ser interiorizado para nós como talvez o principal orientador de nossas vidas. Tudo o que nós fizermos para a vida será devolvido para nós. Então, o nosso progresso espiritual depende do nosso conhecimento e do nosso uso sábio da lei de causa e efeito. Então, o mestre diz, e Geoffrey Hodgson anotou e passou para nós, que bondade traz saúde e felicidade, crueldade traz doença e miséria. A gente lê isso. É lógico. Muito bem, é lógico. Será que a gente, o tempo todo, guia a nossa vida por esses ditames da grande lei de causa e efeito? Bondade traz saúde e felicidade. Crueldade traz doença e miséria. Agora, não fiquem agora, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu não me lembro de qualquer coisa que eu tenha feito para explicar essa dorzinha que eu tenho aqui na coluna, a dor que eu sinto às vezes quando eu faço assim, eu faço assim. Não entrem nessa paranoia, porque nós temos um histórico de muitas vidas para trás. Então, o karma não é restrito para cada vida. O karma é um livro dos registros kármicos que acompanha as nossas muitas vidas. Então, essa doençazinha, essa dorzinha que nós já sentimos, não significa necessariamente que foram devidos a situações, coisas que nós fizemos nessa vida. Boa parte pode ser uma herança de vidas passadas, mas é importantíssimo que a gente se lembre sempre que bondade traz saúde e felicidade, crueldade traz doença e miséria. Os processos da evolução podem ser atrasados pela autocomplacência e pela crueldade, ou podem prosseguir de forma normal, ou mesmo serem acelerados quando se segue um modo de vida amável, prestativo e com autocontrole. Vou repetir essa frase. O processo da evolução pode prosseguir de forma normal ou serem acelerados quando se segue um modo de vida amável, prestativo e com autocontrole. Então, as ações que nós fazemos para os outros e o autocontrole da nossa natureza material, do nosso ser externo, da nossa personalidade. Controlar a nós mesmos e não o nosso companheiro ou companheira de vida é o que a gente deve procurar fazer. Autocontrole e não controle dos outros. O reino dos céus pode ser tomado pela força. Isso demanda, em particular, autotreinamento, meditação regular e serviço altruísta. Repetindo, o reino dos céus pode ser tomado pela força, mas isso demanda um considerável, uma considerável entrega e se seguirmos um sistema de autotreinamento, meditação regular e serviço altruísta. Com isso, século após século, surge um homem ou mulher perfeitos. O raro florescimento da raça humana
seres perfeitos, que são chamados de adeptos, existem na Terra. Então, nós todos nos tornaremos adeptos. Nós todos nos tornaremos instrutores para a humanidade, dedicados dia e noite ao serviço da humanidade, com total abnegação, com total compaixão, mais do que amor, para que a gente possa realmente ser útil e ajudar aqueles que são prisioneiros da ignorância, vivendo como se fossem muitos sábios, mas na verdade são sabichões que estão buscando o engrandecimento, autossatisfação. E aí, uma instrução muito importante que muitas pessoas se afligem com o passado. Todos nós sabemos que já escorregamos uma ou duas vezes, só uma ou duas vezes, e que a gente precisa superar essa ou aquela fraqueza. E o mestre diz: o passado não importa em absoluto. O passado deve ser esquecido, porque a gente tem que viver no aqui e no agora. E o mestre diz: todos nós tivemos vidas anteriores como seres humanos, quando agimos em conformidade, ou seja, como homens e mulheres, os mestres dizendo que foram como nós, passaram por inúmeras tentações e problemas de vivência, superação do pequenino eu. Somente o adepto, quando seu grau tiver sido plenamente alcançado, é perfeito na conduta e sem mácula na motivação. Então, vamos nos esquecer o passado. Oh, meu Deus do céu, por que que eu disse aquela coisa? Por que que eu fiz aquilo? A pessoa ficou tão magoada. Ok? O importante é aprendermos, tomarmos a determinação de sermos bondosos, procurarmos ajudar as pessoas sem impedir que elas aceitem nosso ponto de vista. Como os mestres dizem, a teosofia, a sabedoria é uma dádiva que é colocada aos pés do ser humano, e cada um escolhe. Eu vou querer me servir dessas orientações ou isso não é para mim. Lembrem-se, se vocês quiserem fazer alguma observação, sintam-se à vontade para interromper. Supere os erros, mas não fique remoendo-os. Lembrem-se que aquilo que o homem pensa, ele se torna. O nosso pensamento é um instrumento extremamente poderoso. Aquilo que o ser humano pensa, ele se torna. É por isso que é tão importante o pensamento determinado. Quando a gente se determina a seguir um caminho, a gente deve se lembrar constantemente do nosso pensamento. E, em particular, termos uma determinação que, de preferência, a gente repete todo dia de manhã, se esse for o horário escolhido para a meditação. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo
num futuro que seja próximo e não distante, em que eu venha a expressar tudo aquilo que eu desejo para me capacitar para ser um instrumento de ajuda para aqueles muitos irmãos que estão sofrendo por acreditar que são o corpo, a personalidade, em vez de estarem conscientes que o corpo, a personalidade são veículos para que o verdadeiro ser em nós, a mônada, o espírito em nós, o divino em nós possa desabrochar e se manifestar por meio da nossa personalidade. Então, aquilo que o ser humano pensa, ele se torna. De preferência, procurem todo dia de manhã, na meditação, reforçarem aquela imagem que vocês querem ter de você. Um ser de luz, um portador da luz, uma pessoa que venha a suavizar a vida, o sentimento dos outros, trazer paz e alegria para as pessoas. Todos nós devemos ter uma imagem do que queremos ser e repetirmos. Quanto mais vezes melhor, não é eu quero ser, eu serei um ser de luz, eu estou me transformando num ser de luz, num ser amoroso, que vai poder trazer benefícios para todos os seres. No momento em que a memória retornar dos erros passados, volte-se imediatamente para a realização do voto. Tornar-me um Buda, um Cristo, o mais rapidamente possível para o benefício de todos os seres. Tornar-me um ser iluminado o mais rapidamente possível para o benefício de todos os seres. Quando a gente enuncia o nosso objetivo e o propósito daquele objetivo que nós escolhemos, aí esses dois aspectos se unem e abrem luzes que indicam para os seres superiores, ali está alguém que nós podemos ajudar. Ele se dedicou ao serviço altruísta. Vamos ajudá-la, vamos ajudá-lo. A vontade para alcançar o adeptado o mais rapidamente possível para o bem dos outros é o ideal mais elevado e o pensamento mais nobre ao alcance do ser humano. Ainda que esse ideal possa parecer referir-se à própria pessoa, na verdade, como o termo demonstra, ele é inteiramente dedicado ao bem dos outros, no sentido espiritual, intelectual e físico. Então, eu imagino que vocês, que muitos já estão familiarizados com a literatura budista, por exemplo, em que é enfatizado a diferença entre aquele que almeja se tornar um Buda para o seu benefício próprio, para se tornar livre do sofrimento, versus aquele que almeja tornar-se um Buda e está engajado nesse processo para se tornar um instrutor, um portador da luz para ajudar os outros. Então, essa dedicação altruísta acende as luzes do além para chamar
ajuda para nós, mas nós temos que reforçar constantemente, porque o pequenino, o ego, está constantemente. Aproveite a vida, ela é curta. Olha quanta coisa boa para fazer aqui nesse mundo. O tempo todo nós temos uma vozinha, quando não é a voz das pessoas ao nosso redor, nos dizendo para aproveitar a vida. Mas a verdadeira maneira de aproveitar a vida é transcendendo esse tipo de vida material na qual nós fomos é, quase que moldados. Nós temos que nos libertar da ignorância de aceitarmos que a vida boa é a vida material. A vida material é uma oportunidade para nos prepararmos, para nos tornarmos aquilo que nós teremos que ser. Vai ser mais cedo ou mais tarde. Se a gente escolhe aproveitar a vida aqui, vai ser mais tarde. Então, vamos fazer as escolhas certas, a decisão de nos entregarmos à vida espiritual, porque aí a gente está chamando ajuda para esse propósito elevado, que tem que ser naturalmente altruísta, não é para o benefício próprio, é para a nossa capacitação para nos tornarmos auxiliares dos grandes seres, para ajudar as pessoas que estão amarradas, cegas para a realidade da vida como ela é. Esse voto, no entanto, não é algo que pode ser ensinado e sinceramente aceito por outros como se viesse do exterior. Somente quando ele é gerado e nasce dentro do útero do coração, ele torna-se realizado em toda a sua glória. Por quê? Porque se nós não tivermos uma mente altruísta que está consciente do extenso sofrimento que existe ao nosso redor, a gente não precisa ir muito longe. Eu diria que praticamente em cada cidade do nosso Brasil é só você andar um pouco na rua e você vai, obviamente, ver como existem pessoas necessitando de ajuda. A gente, primeiramente, vê aquelas pessoas que estão precisando de ajuda material, mas aí percebe que existe uma carência interior ainda mais profunda do que aqueles que estão com necessidades materiais. Existem milhões de pessoas no Brasil que estão passando fome, passando necessidade, mas existem muito mais dezenas, talvez centenas de milhões de pessoas no Brasil e no mundo que estão carentes interiormente, que estão perdidas, não sabem para que estão nesse mundo, acreditam que é só para sofrer. Não, sofrimento é algo que nós causamos para nós mesmos. Então, nós temos que aprender a superar o sofrimento material e vivencial para nos tornarmos úteis para o mundo, para a totalidade dos seres. Então, é imprescindível para aqueles que almejam seguir a vida espiritual terem o coração e a mente sempre abertos. Entre as muitas qualidades importantes a serem desenvolvidas pelo aspirante ao discipulado,
como um colaborador humano para o trabalho do mestre é a abertura, ele estar aberto para as necessidades do mundo e estar aberto para a ajuda do mestre para aquilo que, quando nós somos honestos, nós verificamos, oh, meu Deus do céu, eu preciso tanta ajuda nisso, naquilo, no outro. Quantas e quantas coisas que nós achamos naturais no nosso comportamento, mas refletem condicionamentos do nosso pequenino eu que nos prendem ao mundo material. Então, nós precisamos também de ajuda para nos libertarmos das cadeias que nos prendem ao mundo material. Para iniciados, a ajuda invisível consiste principalmente de inundar os mundos astral e mental com bênçãos, luz espiritual e especialmente conhecimento, e também instruir e treinar neófitos responsivos e discípulos em preparação. Aí vocês vão talvez estranhar com isso que é dito por Geoffrey Hodgson, anotado por Geoffrey Hodgson. Uma parte bem extensa da vida fora do corpo consiste de estudos baseados na observação de processos criativos e de seus princípios operativos, com base nos quais a vontade e pensamento divina torna-se manifesta nos mundos da forma. E vocês vão dizer, que negócio é esse? Uma parte bem extensa da vida fora do corpo? Então, quando nós deixarmos o nosso corpo físico para trás, aquele termo que é muito usado na sociedade, quando nós morrermos, então, fora do corpo, nós vamos fazer estudos. Sim, mas nós também vamos para a escolinha da vida todas as noites quando dormimos. A maior parte das pessoas não se lembram do que acontece durante a noite, além de ficarem lutando com o travesseiro, né? Mas muita coisa útil, maravilhosa, ocorre quando a gente começa a dormir. A maior parte das pessoas, para o seu próprio bem, não se lembram do que acontece da sala de aula que eles vão após deixarem o corpo físico para trás e a sua consciência sair e se expressar mais e mais plenamente por meio dos seus corpos sutis. Então, nós temos a maior parte das nossas lições fora do corpo. Esses estudos são baseados na observação de processos criativos e de seus princípios operativos, porque é por meio disso que a vontade e pensamento divina, os mestres são muito didáticos, específicos. O divino se expressa por meio de uma vontade e pensamento. É uma vontade que é expressa por meio de um pensamento e a gente consegue captar, apesar de não necessariamente não se lembrar. Vocês podem estar se perguntando, uai, por que eu não me lembro? Será que é verdade isso tudo? Como é que eu não me lembro de nada? Provavelmente os mestres diriam, é
para o seu próprio bem. Muitos de nós, certamente não aqueles que aqui se encontram, se soubessem que estão recebendo instruções de seres superiores, de um eu agora consegui. O pessoal aí não sabe quem eu sou, mas eu sou o portador da luz. Por que que eles não ouvem aquilo que eu estou dizendo para eles? Então, nós somos protegidos do nosso despreparo para captar e se lembrar da luz e dos ensinamentos que nós recebemos. Então, esses ensinamentos vão sendo como que instilados em nosso inconsciente. E quantas vezes a gente fica, meu Deus, eu devia fazer isso ou fazer aquilo? Por que que a gente fica, muitas vezes, nessa dúvida, isso ou aquilo? Porque o pequenino eu chama numa direção. O grande eu, o verdadeiro eu, nos chama para outra direção. E a gente fica ah, incerto. O que é que eu vou seguir? E parece que a maior parte do tempo o pequenino eu fala mais alto. Então, ah, o nosso processo evolutivo é longo, porque o pequenino eu fala muito alto. E nós temos que fazer toda uma série de exercícios de abertura interior para que a gente possa conseguir aquietar a voz, o brado, a personalidade, para que a voz silenciosa do eu espiritual possa ser captada e interiorizada em nossa consciência e se torne, então, uma determinação para nós seguirmos essa orientação. É, a nossa vida interior é como um cabo de guerra, que o pequenino eu puxa de um lado, o eu superior puxa do outro, mas o eu superior é gentil, diz para a nossa consciência, você decide. Você pode ir para esse caminho ou você pode continuar aproveitando a vida e não fazendo progresso espiritual. Não é que a gente não possa saborear uma comida, ver um pôr do sol, ver as boas coisas e degustar as boas coisas da vida. Tudo aquilo que existe no mundo existe por uma determinada razão. Mas o que está sendo instruído para nós é que existe um objetivo mais elevado de que meramente sobreviver no mundo material. Nós viemos para o mundo material para uma espécie de escola da vida, em que nós vamos interiorizar ensinamentos que vão nos libertar de avidia, da ignorância, de acreditar que, porque nós temos um corpo, nós somos o corpo. Não, nós temos um corpo, nós temos uma personalidade para um objetivo maior. E é isso que os instrutores passaram para Geoffrey Hodgson, ele anotou, e nós temos agora esse ensinamento à nossa disposição. Então, uma parte bem extensa da vida fora do corpo, quando nós estamos dormindo ou em meditação profunda, consiste de estudos baseados na observação de processos criativos e de seus princípios operativos, com base nos quais o divino em nós, a vontade e pensamento divina, torna-se manifesta nos mundos da forma.
Continuamos. Vamos, então, entrar no discipulado? Raul, Sim. Pois não. Boa noite, esse, Dorival. esse assunto aí, que é quando a gente está na hora do sono, na saída do corpo consentida ou na meditação profunda, né? Nessa hora, é, o ser encarnado, nós, nós somos protegidos. Eu acho que é a hora que a gente mais tem conhecimento mesmo, porque o que eu entendo é que a minha mente inferior, no caso o ego, ela não impede do espírito receber a informação necessária. E quando eu não estou com ligação ao espírito, ele neutraliza a matéria e aí eu fico igual um boneco na mão da mente inferior, né? Então, que bonito é saber que estão zelando por nós, né? Meu irmão, os nossos instrutores são extremamente sábios. Eles já passaram por todas as etapas que nós estamos agora passando. Eles sabem tudo sobre as nossas dificuldades, principalmente de nos lembrarmos, primeiro, de aceitar o conhecimento. Segundo, nos lembrar. Nós temos que ser bem honestos, nos lembrarmos que no treinamento profissional que nós tivemos, nós fomos para universidades, para escolas em que nos ensinaram aqueles tipo de orientação profissional que nós desejávamos ter. Nós temos que ser honestos que nós não temos memórias fotográficas que se lembram de tudo. Em parênteses, nas cartas dos Mahatmas, a mestre Kutumi, falando para Sinet, diz que ele e os irmãos dele têm memória fotográfica, que eles se lembram exatamente de tudo aquilo que eles ouviram e leram, e guardam aquilo. Será que é a mesma coisa conosco? Será que a gente não honestamente diria que de tudo aquilo que me foi dito, que eu li, que eu vi, eu acho Tipo, que eu lembro só de 10% de tudo aquilo que eu já experimentei. Nós nos lembramos de muito pouca coisa daquilo que nós já vimos, ouvimos, experimentamos. Porque o nosso interesse não está realmente na vida espiritual. É um cabo de guerra que, por muitas e muitas encarnações, a personalidade ganha. Então, é muito lentamente que a gente vai guardando aquilo que é realmente importante para nós. E vai depender depender da determinação que nós temos de vivermos a vida espiritual, colocarmos a vida espiritual em primeiríssimo plano para nós. De manhã cedo, fazermos aquela determinação, o que é que eu quero ser, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu tenho que fazer, e buscar se lembrar ao longo do dia aquela determinação durante a meditação. E isso
nós sabemos, eu sei como isso é difícil. A gente faz algum progresso e a gente aprende muita coisa fora do corpo, mas esses ensinamentos abstratos que não são vistos, não são ouvidos, não são captados pelos sentidos, a gente tem mais dificuldade para guardá-los, a não ser que nós tenhamos nos treinados para isso. E faz parte da, da jornada espiritual mais avançada esse treinamento para se lembrar daquilo que nós aprendemos fora do corpo, à noite, quando a gente sai do corpo. Ok. Obrigado, Raul. Pois não, meu caro. Então, vamos enfatizar o que o nosso instrutor diz aqui sobre o discipulado. O discipulado é uma intensificação dos testes do período probatório. Testes. Cada qualidade do discípulo, seja favorável ou adversa, é ativada pelo relacionamento mais íntimo com o mestre. Aí você, meu Deus do céu, as nossas, ah, os nossos vícios, as nossas fraquezas são ativadas pelo relacionamento mais íntimo com o mestre. O mestre é uma espécie de ah, amplificador. É uma energia tão forte que vai amplificar tudo o que nós temos na nossa consciência, nos anseios do nosso coração, inclusive aquelas coisas que não são muito agradáveis, desejáveis e que a gente gostaria de dizer que isso já ficou para trás, mas ficou para trás, mas está ainda amarradinha na nossa consciência. A gente vai puxando isso à medida que a gente anda. E de repente a gente dá uma puxada. Como é que era isso mesmo que eu queria esquecer? Né? E e aí a gente se lembra daquilo que a gente queria esquecer. Ah, a vida espiritual demanda muita dedicação e é algo que nós não estamos acostumados. Por isso que é tão importante ah, esse tipo de dádiva que nós recebemos do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que é as anotações de suas experiências de vida espiritual mais avançada. Então, o mestre é um intensificador de tudo, daquilo que são as nossas boas qualidades e dos nossos defeitos também. Por que é importante que os nossos defeitos sejam magnificados? Para que a gente não se iluda que nós superamos esses defeitos inteiramente. Então, a gente, estando ciente daquela fraqueza, pode começar a trabalhar seriamente para superá-la. E como é que a gente se livra de uma fraqueza? A gente pega um balde e começa a tirar aquela fraqueza da gente? Não. A única maneira de superar uma fraqueza é estimular o seu oposto, estimular a virtude oposta daquela fraqueza. Qualquer que seja a fraqueza, identifique logo a virtude oposta daquela fraqueza e procure se lembrar dia e noite daquilo que você precisa cultivar, porque em cultivando uma virtude, você expulsa da sua consciência o seu oposto. Então, o relacionamento mais íntimo com o mestre aumenta o poder do discípulo para o bem, mas, por outro lado, também aumenta as suas dificuldades pessoais, um depois do outro.
seus erros e fraquezas tornam-se manifestos e são aparentemente ampliados. Aparentemente ampliados é porque a gente passa a se tornar mais consciente disso. Meu Deus do céu, mas não é possível que eu sou egoísta, que eu sou é, guloso. Hum? Eu estou falando de mim, não é? Sou guloso, sou isso, sou aquilo. Então, quando a gente se torna consciente das nossas fraquezas, a gente pode e aí deve cultivar a virtude oposta. Esse processo sempre aumenta as dificuldades da vida pessoal do discípulo e, algumas vezes, leva-no quase ao desespero. Falhas e erros, fraquezas e mesmo vícios, dos quais ele se acreditava incapaz, mostram-se nele, causando-lhe consideravelmente autodepreciação e dor. Porém, o poder de seu eu superior também aumenta regularmente sob a influência de seu mestre e, com a sua ajuda, o discípulo é capacitado a superar todas as suas dificuldades. Então, vamos deixar de lado a noção romântica de que o mestre vai nos pegar no colo e levar até a montanha da iniciação. Não é assim. O mestre simplesmente amplifica tudo em nós. E aí, aquilo que a gente tinha como que escondido lá no fundo da nossa inconsciência, torna-se consciente, para que a gente possa trabalhar sobre essas fraquezas. O discípulo deve se conhecer inteiramente, ser modesto e humilde a respeito de suas capacidades e ter os olhos abertos no que tange suas limitações. O discípulo deve ser sábio a seu respeito, deve depender de si mesmo, na verdade, deve tornar-se seu próprio guru. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que me tornar o meu próprio guru? Não tem jeito, eu vou desistir. Eu não sou capaz disso. Pelo amor de Deus, não façam essas bobagens que eu estou dizendo. É, é imprescindível para nós olharmos para a estrada na qual nós estamos dirigindo o nosso veículo, mesmo se essa for uma estrada esburacada, de montanha, com precipício desse lado, uma estrada bem estreitinha, em que a gente está sujeito a encontrar veículos na outra direção, não importa as dificuldades da estrada, a estrada da vida tem muitos percalços, mas nós temos que nos tornar nosso próprio guru. Isso pode parecer devaneio. Como é que eu vou me tornar o meu próprio guru se eu tenho tantas fraquezas, tantas dificuldades? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Então você vai aprender caindo, ralando o joelho, quando não for uma coisa mais séria ainda na sua vida, para você aprender. Cada um de nós terá que se tornar seu próprio guru, com a ajuda do mestre, com a intensificação de nossas experiências e abertura dos olhos. Temos que andar na vida com os olhos arregalados, muito cauteloso e avaliando tudo que nós vamos fazer ou deixar de fazer. O mestre deve ser considerado
presidindo com interesse cuidadoso e afetuoso o processo alquímico de transmutação de tudo que for grosseiro no discípulo no ouro genuíno da pureza e espiritualidade. Então, o mestre ajuda, mas somos nós que vamos ter que botar mãos à massa, fazermos o trabalho muitas vezes muito cheio de desafios e tristeza por causa das nossas fraquezas e erros. O mestre guia o discípulo tanto quanto possível por meio de sua intuição, que dessa forma é desenvolvida, mas a própria vida é o verdadeiro professor. O discípulo deve aprender a interpretar suas experiências de vida para aprender com elas e assim tornar-se um sábio. Tornar-se um sábio não é deixar de fazer besteira, não. É tornar-se um sábio. Nós estamos na vida espiritual para nos tornarmos um sábio, para que nós possamos nos tornar portadores da luz para aqueles que estão totalmente perdidos no mundo da ilusão, estão sofrendo por causa disso e precisam de ajuda. Nós temos que nos preparar para ajudar os outros e só podemos ajudar na medida em que vamos nos tornando cada vez mais sábios. A sabedoria plena só será alcançada com o adeptado, mas nós vamos fazer progresso. Um pouquinho aqui, outro pouquinho amanhã, e vamos progredindo sempre. Se o discípulo conseguir entender isso, cada experiência, pequena ou grande, pode ajudar no desenvolvimento da sabedoria. Tarefas importantes, contatos com pessoas influentes podem se tornar extremamente iluminadoras. Tarefas e encontros menores do dia a dia e relacionamentos humanos comuns podem ser igualmente instrutivos. Tudo é oportunidade para aprendizado. Nós temos que desenvolver em nós, na medida em que estamos comprometidos com uma vida espiritual, e temos que desenvolver em nós a certeza que tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida é mais uma lição na escola da vida. O que eu posso aprender com essa situação, com essa dificuldade, com essa pessoa é, indesejável? Então, cada momento é uma nova lição de vida para nós. Portanto, o discípulo deveria estudar a vida, observar atentamente a vida, observar suas próprias reações e respostas a cada incidente, pequeno ou grande, pois dessa forma ele pode aprender e crescer. É por isso que a maior parte das tradições espirituais recomendam que nós façamos antes de dormir, de preferência sem estar deitado na cama, porque senão a gente não termina essa revisão do dia, para, ao revermos o nosso dia, aquilo que engasgou, que a gente sentiu que não estava certo, o que a gente pode aproveitar como instrução das nossas fraquezas durante o dia, porque nós ainda não somos perfeitos e, inevitavelmente, vamos cometer pequenas ou médias infrações durante o dia.
O mestre é um pai para o discípulo. A devoção que ele evoca é a de um filho amoroso que reverencia profundamente seu pai. O mestre é realizado em todos os aspectos mais elevados da paternidade, que são plenamente retratados, atendendo cada necessidade do discípulo e resumindo todos os seus ideais mais elevados. O que é importante? Atendendo cada necessidade do discípulo e resumindo todos os seus ideais mais elevados. Ter e agarrar o moto da raça humana inevitavelmente significa perder, enquanto dar é ganhar para todos. Dar é a palavra de passe para o reino da luz. Uma vez lá, não há nada mais para dar nem para receber, pois tudo é um e o um é tudo no reino da luz. Quando nós alcançarmos, inclusive após deixarmos o corpo físico para trás e já estivermos um pouco mais avançado nas escolas fora do corpo, nós vamos entender que dar é a palavra de passe. Como ensinar isso para uma raça humana que vive para obter e que não conhece a unidade? Então, a generosidade, ser dadivoso e estar consciente da unidade são os pré-requisitos para realmente fazermos progresso na senda. Então, como ensinar isso para uma raça que vive para obter e que não conhece a unidade, é cega para a luz interior e surda para a canção eterna da vida? Eu acho que nós podemos parar por aqui e aproveitarmos para fazermos um diálogozinho do que foi apresentado hoje. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Raul, eu Pois, gostaria. pois não. Raul, eu tenho muitas dificuldades e, por exemplo, às vezes a gente doa, e não só questão material que eu estou falando, tá? Porque parece. E, de repente, acontece uma coisa assim, um grau de. Você é surpreendido com falas, atos, assim, absolutamente tão surpreendentes, e eu não sei exatamente o ponto, o, o ponto de equilíbrio disso. Isso é uma coisa, tá? E a outra coisa é com relação a esse ensinamento durante a noite, que durante o sono, eu não entendo isso. Ok. Muito bem. A primeira coisa. O que o senhor Buda disse quando foi instado a instruir as pessoas sobre a iluminação que ele teve? Qual foi a primeira coisa que ele nos ensinou? Eu acho que é o caminho do meio, alguma Não, coisa filha. assim. A primeira coisa foi dukkha, que é ignorância. Ignorância. Então, identificou que o problema fundamental da humanidade é a ignorância. A ignorância em vários aspectos, inclusive em ser
generoso em saber que existe uma grande lei, a lei de causa e efeito, que nada acontece na vida do ser humano por acaso. Tudo tem. É impossível que uma pedra caia se ela não tiver sido largada ou jogada. Então, tudo na vida tem, todo o efeito tem uma causa. E a causa do sofrimento da humanidade é a ignorância. Então, as pessoas que recebem, e em vez de dizerem obrigado, mais cedo ou mais tarde dão uma patada, essas pessoas estão, mais uma vez, exemplificando o fato de que a humanidade está presa pela ignorância. E o que a pessoa sábia faz? Sabe de antemão que a humanidade é ignorante e isso significa que é egoísta, então não vai ter expectativas que a humanidade, em geral, venha a agir com generosidade, compreensão, gentileza. Então, minha irmã, eu sugeriria que você não se surpreenda quando, depois de ser muito generosa com essa e aquela pessoa, elas, mais cedo ou mais tarde, venham a mostrar-se insensíveis e exigir mais, e até reclamar que você deu tanta coisa, mas não era daquela cor, não era daquele tamanho, não era daquele jeito. Enfim, é a ignorância que faz com que as pessoas causem sofrimento para ela e para os outros. Não tenha expectativas de que os outros vão responder. A vida vai responder. A lei de causa e efeito é inexorável. Assim como a lei da gravidade, eu não vou deixar esse peso cair aqui, porque vai quebrar o meu computador, mas a lei da gravidade é inexorável, portanto, eu não largo esse peso aqui em cima do meu computador. Porque Uhum. a lei de causa e efeito funciona. Mas, se você é dadivosa, é generosa, a grande lei está registrando isso. Olha, a generosa fez isso, mais cedo ou mais tarde, você vai receber da vida exatamente aquilo que você deu. Da vida, não daquele fulano ou beltrano. O grande erro que nós fazemos é esperar que aquela fulana ou beltrano para quem nós fizemos o bem venham a agradecer a nós. A vida vai retornar exatamente aquilo que nós fizemos, porque senão não haveria lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito seria falha. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu já me esqueci. A segunda coisa é que eu não entendo bem como é esse aprendizado noturno, durante o Isso, sono. isso. Eu sugiro que você busque nos escritos de Leadbeater algo sobre os ensinamentos à noite, fora do corpo. Porque todos nós estamos sujeitos a a sairmos do corpo, como a literatura refere-se a isso. E esse sair do corpo nos proporciona, se nós estamos buscando por ensinamento, recebermos ensinamentos. Porque nós não vamos ser forçados, não, você tem que vir para cá para ouvir isso ou aquilo.
a nossa sintonia, aquilo que a gente está buscando, nos será dado, porque tudo faz parte do aprendizado. Ah, por exemplo, se uma pessoa tem uma pessoa na família que é diabético e agora, na Páscoa, aproveitou para comer chocolate, então comeu chocolate, comeu lá, aí ficou tonto, caiu, se machucou, foi para o hospital e teve que ser desintoxicado. Então, isso significa repetição de avidia, falta de sabedoria, ignorância. Então, a gente tem que despertar para as realidades da vida. E todas as noites nós saímos do corpo e temos ensinamentos, ou estamos vagando e fazendo besteira. Por isso que eu sugiro que é bom você buscar nos livros de Levíria, ele fala muito a esse respeito. Mais alguma pessoa gostaria de fazer alguma observação ou alguma pergunta? Raul, Sim, pois não. referente a esse treinamento durante a noite, a saída do corpo. Em alguns momentos na nossa vida, conversando com várias pessoas, a gente lembra que eu não sabia de algo, no final eu fiz. É incrível, né? Não, nunca mexi naquilo, mas eu tenho uma lembrança e eu acho que eu mexo e já deu certo. Ela vem, essa verdade, né? Que já nos pertence, já foi ensinado, é aí que bate com aquilo que foi colocado aqui, né? Portanto, é, nós temos que ficar de olhos abertos, aprender a analisar a vida que nós estamos tendo. E a gente vê que existe muitos milagres que nos foram ensinados, Aparentes milagres. aparente milagre. Então, é fantástico, mas se a gente pudesse estar mais atento, a gente valorizava mais realmente. Queria a gente ficar 98% voltado para Deus e 2% para essa vida, e eu acho que a gente viveria muito melhor. É, exatamente. Ai, Meu meu querido Deus. irmão, é, eu acho que é prudente você ter uns 20, 30% da sua atenção voltada para fora, porque senão você vai bater o carro, vai bater o nariz na parede, mas um percentual muito maior de atenção para a vida interior é importante. E ele começa de manhã na meditação. Nós temos que nos abrir para o alto, para as expressões da alma, as expressões dos nossos corpos sutis. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter muito pouco benefício consciente do que nós aprendemos fora do corpo. Porque uma coisa é aprender fora do corpo. A segunda é estar consciente desse aprendizado. O que nós temos muito pouco entendimento é como facilitar a captação daquele ensinamento que nós recebemos fora do corpo. Existem certos treinamentos para isso que eu estou tentando aprender também, e a gente fica muito frustrado
seguidamente, porque eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não me lembro daquilo que eu devo ter aprendido fora do corpo. O importante é a gente passa a seguir a vida de uma forma mais amorosa e mais sábia, dando menos, tendo menos desastre, batendo menos nos obstáculos da vida. E nós fazemos isso. Você sabe, cada um de nós sabe que nós estamos melhorando na vida e não ser na velocidade que nós gostaríamos, mas nós estamos fazendo progresso. Raul, eu ouvi que é importante, eu acho que uma das práticas também para essa saída do corpo é ter realmente um caderno ao lado da cabeceira da cama, que nos Desculpe, eu não primeiros entendi. É momentos que a gente importante. levanta, nós lembramos de alguma coisa e pensa que é sonho. E, e é fantástico você lembrar de um sonho que parece muita realidade, né? Então, eu já ouvi falando sobre anotar. é, Teve um período de minha vida em que eu me lembrava muito dos sonhos. Foi um período muito especial de estudos, de engajamento em grupo, isso, aquilo. Então, existem facilitadores para essa abertura de consciência e lembrança daquilo que foi aprendido. Esse é aquilo que nos deixa mais frustrados. Mas eu me lembro, será que todas as noites eu saio do corpo? Aonde eu fui? O que eu fiquei fazendo? Que eu não me lembro disso. Então, existem certos treinamentos para facilitar essa lembrança, mas esses treinamentos exigem muita dedicação meditativa de nossa parte, que nem sempre nós temos, e também uma entrega. Na vida espiritual, o aspecto da entrega é absolutamente fundamental. É como você se entregar às regras do jogo. É dito que para uma vida espiritual mais acelerada, nós temos que nos tornar vegetarianos para não causarmos sofrimentos à grande vida. Nós temos que meditar, nós temos que ter o objetivo de sermos doadores do nosso conhecimento e assim por diante. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer para facilitar esse aprendizado e a lembrança do aprendizado. São duas coisas diferentes. Aprender e se lembrar daquilo que aprendeu. Porque a gente aprende e absorve na nossa vida diária, mas não sabe por que está agindo de forma diferente. Obrigado, Raul. Pois não, meu irmão. Encerramos, então, nossa reunião. Eu agradeço a atenção de todos, em particular para a nossa querida irmã Lília, que pavimenta a estrada para as nossas reuniões, e desejo a todos muita dedicação, muita abertura de coração e de mente para que venhamos a
nos tornar mais e mais consciente do progresso que nós estamos fazendo, porque todos nós estamos fazendo progresso, mas muitas vezes a gente, eu não faço progresso nenhum, a gente está fazendo progresso, mas talvez pelo fato de ser algo assim mais lento do que nós gostaríamos que fosse, a gente não se dá conta dos passinhos que nós estamos dando na direção certa. Uma boa noite, muito obrigado a todos, muita paz, harmonia e alegria para todos nós. Namastê, boa noite. Boa noite.